Você já foi mandado de volta para um lugar onde nunca esteve? Era um domingo de sol, no centro de Campinas, em São Paulo. A Praça Carlos Gomes estava cheia de famílias, vendedores ambulantes e crianças brincando com bolhas de sabão. No coreto, um grupo de músicos de rua tocava chorinho, enquanto alguns casais dançavam. Entre eles estava Júlio, 36 anos, professor de história na rede pública, com sua filha de 6 anos no colo e um pote de pipoca na mão. Tudo parecia tranquilo, até a frase cortar o ar como um tapa: "Volta para a África." Veio de uma mulher branca, de cabelo tingido de loiro e vestida com roupas de academia. Ela estava parada em frente ao banco, onde Júlio conversava com 2 amigos. Seu rosto estava vermelho de raiva. Ninguém entendeu o motivo, nem Júlio. Ele sequer a conhecia. A praça inteira pareceu congelar. Alguns fingiram não ouvir. Outros olharam rápido e desviaram o olhar. Uma senhora murmurou "que horror", mas seguiu andando. A filha de Júlio, sem entender, apertou o braço dele. Ele sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Naquele momento, ele sabia. Qualquer palavra mal colocada, qualquer gesto mal interpretado, e ele seria o problema. Ele, o agressivo, o exagerado, o inconveniente. Mesmo sendo ele quem havia sido atacado. Mas Júlio não escolheu o silêncio, nem a fúria. Ele se levantou, olhou ao redor e disse algo que ninguém na praça esperava ouvir. E quando terminou de falar, até a mulher que o ofendeu ficou calada. Agora deixa eu te contar o que ele respondeu, e por que ninguém ali esqueceu aquele momento. O silêncio depois do grito racista durou apenas alguns segundos, mas parecia eterno. Júlio se levantou devagar, colocou a filha de volta no banco e pediu, com calma, que um dos amigos cuidasse dela por um instante. Sua expressão era serena, mas os olhos ardiam. Ele sabia que cada passo dali em diante teria consequências. Ele respirou fundo e encarou a mulher. "Desculpa, senhora, eu não entendi. Pode repetir?" A mulher hesitou. O impacto do que tinha dito parecia ter ficado mais pesado agora que todos estavam olhando. Ela deu um passo para trás, como se o próprio eco da frase que lançou sem pensar tivesse voltado para atingi-la. Júlio não gritou, não se aproximou. Falou alto, claro, para que todos na praça ouvissem. "Eu nasci em Ribeirão Preto, minha senhora. Cresci em casa de vó, com cheiro de bolo de fubá e feijão no fogo. Fiz faculdade pública, virei professor de escola estadual e dou aula para filho de pedreiro, de advogada, de imigrante, de quem aparecer. Minha filha nasceu aqui, no SUS, no mesmo hospital onde a senhora talvez tenha feito seus exames de rotina. E ainda assim, a senhora olha para mim e diz para eu voltar para a África?" Um murmúrio percorreu a praça. Pessoas começaram a se aproximar, discretamente. Um ambulante desligou a caixa de som. Um flanelinha parou de apitar para um carro. Uma mulher puxou o filho pela mão e sussurrou: "Presta atenção." A mulher tentou se justificar, falando alto, como se quisesse se defender antes de ser atacada. Eu só disse isso porque ele estava falando alto, atrapalhando." "Não, senhora", interrompeu Júlio. "Eu estava sentado contando piada para um amigo, rindo com minha filha no colo. Não falei com a senhora nem olhei para a senhora. O incômodo foi só a minha pele, não o meu tom de voz." A mulher ruborizou. Tentou virar as costas, mas Júlio continuou. Não para humilhar, mas para que ficasse claro. Ele não ia deixar aquilo passar. "Eu já ouvi muito isso, viu? Em fila de banco, na rua, até dentro da escola. Quando eu era aluno, diziam que eu era inteligente para um moleque negro. Agora que sou professor, tem gente que pergunta se eu dou aula de capoeira, como se não fosse possível eu ensinar história do Brasil." Ele deu um passo à frente. A mulher parou. Já não falava mais nada. Estava estática. O público agora era de mais de 30 pessoas. Celulares começaram a ser erguidos, filmando discretamente. Mas sabe o que dói mesmo? Não é ouvir isso da senhora.
O que dói é ver a minha filha de 6 anos ouvindo isso pela primeira vez. Ela que ainda acha que o mundo é justo, que não entende por que alguém acharia que a pele dela é motivo de vergonha. Um jovem se aproximou e falou: "É isso aí, professor. Fala mesmo." Outro disse: "A gente cansa de ver isso todo dia e ninguém fala nada." A mulher tentou sair andando. Uma senhora a segurou pelo braço com firmeza. "Não, minha filha. Agora você escuta." Júlio percebeu que aquela mulher não era só uma ofensa solta no meio da praça. Ela era o retrato de um país que finge não ver o racismo escorrendo em cada esquina, que se incomoda mais com quem reage à injustiça do que com a injustiça em si. Minha bisavó foi escravizada aqui mesmo, nesse estado. Meu avô viveu para ver placas de "não se aluga para negros." Meu pai foi revistado dezenas de vezes pela polícia só por dirigir um carro bom. E agora, em pleno 2025, a senhora ainda acha que pode me mandar para um lugar onde nem eu, nem meu pai, nem meu avô nascemos? A praça estava em silêncio. Júlio olhou para a filha. Ela o observava com olhos grandes e brilhantes. Ele abriu um sorriso leve, quase triste. Depois, voltou o olhar para a mulher. "Eu não volto para a África, senhora, porque eu nunca saí de casa." O impacto da frase bateu como um trovão. Alguém ao fundo começou a aplaudir e, em segundos, a praça inteira seguiu. Não era um aplauso só para Júlio, mas para todos os que já foram calados, silenciados, humilhados e seguiram em pé. A mulher, envergonhada, saiu às pressas. Alguns filmaram, outros apenas acompanharam com os olhos. Júlio não comemorou. Apenas voltou ao banco, pegou a filha no colo e agradeceu aos amigos. Um senhor de boné se aproximou. "Professor, com todo respeito, obrigado. Eu já vi muita coisa nessa praça, mas hoje o senhor falou o que muita gente aqui carrega engasgado há anos." Júlio assentiu com um sorriso contido. A filha se aninhou no colo dele. "Pai, o que era a África?" ela perguntou. Ele a abraçou mais forte. "É de onde nossos ancestrais vieram. Um lugar lindo, cheio de realeza, sabedoria e força. Um lugar que mora no nosso sangue, mas que ninguém tem o direito de usar como ofensa." E ali, naquela praça, algo mudou. Não porque o racismo tinha sido vencido, mas porque ele tinha sido nomeado, enfrentado, exposto. Porque uma criança negra ouviu o pai se levantar com firmeza, mas sem ódio. E porque dezenas de pessoas testemunharam que há outra maneira de reagir, sem abaixar a cabeça e sem perder a dignidade. A conversa não terminou ali. Naquela mesma noite, um vídeo da cena viralizou nas redes sociais. O rosto de Júlio, cansado e digno, estampava manchetes com frases como "Professor cala racista com aula de história na praça" e "Pai negro responde à ofensa com lição inesquecível." Mas Júlio não se preocupava com os views. Na manhã seguinte, estava na escola, como sempre, recebendo seus alunos com um sorriso. Alguns vieram perguntar sobre o vídeo, outros apenas o abraçaram. E ele seguiu em frente, porque lutar contra o racismo não é um ato isolado, é uma caminhada longa. Mas naquele domingo, no centro de Campinas, deu mais um passo firme rumo à justiça. Na segunda-feira, a sala dos professores da Escola Estadual Professor Olavo Bilac estava mais agitada que o normal. O vídeo de Júlio na praça havia se espalhado como fogo em capim seco. Eram milhares de compartilhamentos, comentários e menções nas redes. A direção da escola recebeu ligações da Secretaria de Educação, de rádios locais, até de uma equipe de TV querendo uma entrevista ao vivo. Mas Júlio não queria palco. Ele chegou cedo, como sempre, abriu seu caderno de chamada e passou pelo corredor cumprimentando os alunos com seu "bom dia" calmo. Não comentou o episódio, nem sequer mencionou o vídeo. Só quem olhava nos olhos dele percebia que alguma coisa havia mudado. Não era orgulho, era peso. Na segunda aula do dia, com a turma do 9º ano, ele escrevia no quadro quando um dos alunos levantou a mão. "Professor, foi o senhor mesmo que respondeu àquela mulher na praça?" Júlio parou. A turma inteira esperava a resposta.
Ele respirou fundo e assentiu com a cabeça. Fui, sim. Um burburinho tomou a sala. Alguns sorriram, outros bateram discretamente palmas. Foi muito da hora, professor. Ela mereceu. Júlio levantou a mão e pediu silêncio, com o mesmo tom calmo de sempre. Não estou aqui para dar troco em ninguém. O que aconteceu foi sério e, infelizmente, não foi a primeira vez. A diferença é que dessa vez vocês viram. A sala ficou em silêncio. Mas o que o senhor falou foi muito forte, disse uma aluna da primeira fila. Minha mãe chorou quando viu. Disse que lembrou do meu avô, que sofreu muito racismo também. Júlio sorriu com tristeza. É por isso que eu falei. Porque tem gente que ainda acha que isso não existe, que é mimimi. Mas tá aí, ó, na frente de todo mundo. Um aluno mais tímido no fundo da sala levantou a mão. Mas, professor, se fosse outra pessoa, alguém que não tivesse sangue frio, e se ela tivesse te agredido, aí não dava tempo nem de falar nada. Júlio olhou para ele por alguns segundos. Sentiu o nó na garganta se formar, mas engoliu. Por isso que a gente precisa falar agora, enquanto dá tempo. Por isso que vocês, principalmente vocês, têm que aprender a nomear o racismo, a entender como ele opera. Não para brigar, mas para saber o que fazer quando ele bater na porta. A aula daquele dia foi diferente. Júlio abandonou o conteúdo formal por 1 hora. Pegou o giz e desenhou uma linha do tempo no quadro. Da escravidão à abolição, da abolição à falsa liberdade, dos direitos civis até os dias de hoje. Falou de cotas, de encarceramento em massa, da diferença de tratamento policial, da ausência de negros nos espaços de poder. Ilustrou com exemplos reais, com dados, mas também com vivências. Isso aqui não é só história, gente. É o agora. Ao fim da aula, vários alunos ficaram na sala. Alguns queriam conversar, outros só agradeceram em silêncio. Uma menina, chorando, disse que o irmão dela foi espancado por um segurança no shopping e ninguém fez nada. Outro garoto contou que o pai dele perdeu um emprego depois que o gerente descobriu que ele era negro. Júlio ouviu tudo, sem pressa, anotando mentalmente cada história. Na hora do intervalo, Júlio foi chamado à sala da coordenação. A diretora, Dona Marinalva, o esperava sentada, com um semblante preocupado. Professor Júlio, tudo bem? Tudo sim. Ela fez um gesto para que ele se sentasse. Olha, estou te chamando porque a Secretaria de Educação ligou. Disseram que viram o vídeo e querem entender melhor o que aconteceu. Disseram também que tem uma deputada estadual querendo te conhecer. Júlio arqueou a sobrancelha sem entender onde aquilo ia dar. Eu entendo a visibilidade, professora, mas eu não fiz aquilo para ganhar atenção. Eu sei, Júlio, e te admiro ainda mais por isso. Mas a verdade é que você se tornou uma referência. Tem gente querendo transformar o que aconteceu em um debate maior. E, sinceramente, acho que é hora. Ele se recostou na cadeira. Hora de quê? De ocupar espaço, Júlio. De deixar de ser só resistência e virar liderança. Ele ficou em silêncio. Não por falta de palavras, mas por excesso delas. Na saída da escola, jornalistas o aguardavam no portão. Júlio pediu desculpas e passou reto. Pegou a filha na casa da ex-mulher, como fazia toda segunda, e foram para o parquinho. Enquanto empurrava o balanço, a menina perguntou: Pai, por que aquela mulher ficou brava com você? Ele parou de empurrar por um segundo. Sentou ao lado dela no banco e respondeu com cuidado. Porque ela aprendeu errado. Aprendeu que quem tem a pele como a nossa vale menos. E quando a gente ri, brinca, se diverte, isso incomoda. Porque não é o que esperam da gente. Mas a gente pode rir, né? Deve, filha. Rir, estudar, brincar, amar. A gente pode tudo. Naquele mesmo dia, Júlio recebeu uma mensagem inesperada. Era de um vereador negro de Campinas que acompanhara o caso e queria propor uma audiência pública sobre racismo institucional e cotidiano. Júlio hesitou, mas respondeu: Vamos conversar. A conversa aconteceu 2 dias depois, em uma cafeteria do centro. O vereador, chamado Felipe Lemos,
ouviu atentamente o relato de Júlio e propôs que ele fosse um dos convidados da mesa de debate. O evento aconteceria em 2 semanas, na Câmara Municipal. Seria aberto ao público. Você não tem ideia do que esse vídeo causou, Júlio. Você falou com firmeza, mas sem ódio. Isso mexeu com muita gente. Júlio coçou o queixo. Eu não sou militante, Felipe. Eu sou só um professor. E acha que não basta? Júlio sorriu. Talvez baste. Na semana seguinte, Júlio virou assunto em mais rodas de conversa. Recebeu cartas de alunos, mensagens de outros professores e até um convite para participar de uma roda de conversa em uma universidade local. Mas também vieram os ataques. Nas redes sociais, começaram a surgir comentários de ódio, mensagens racistas disfarçadas de opinião e até ameaças veladas. Mais um vitimista querendo lacrar. Duvido que falaria se fosse um homem branco. Racismo reverso ninguém fala, né? Ele não respondeu a nenhum, mas leu todos. Guardou alguns prints. Comentou com colegas e, por segurança, avisou a direção da escola. Na sexta-feira, enquanto voltava para casa, Júlio passou novamente pela Praça Carlos Gomes. O mesmo coreto, as mesmas árvores, outras pessoas. Sentou-se em um banco e ficou ali, observando. Pensou em tudo que havia mudado em tão poucos dias. Sentia-se cansado, mas também mais forte. Sabia que estava atravessando uma fronteira entre o silêncio e a palavra, entre a sobrevivência e o enfrentamento. Fechou os olhos por um instante. O vento soprou leve. Ele ainda era só um professor, mas agora era um professor que tinha sido ouvido. 2 semanas depois, a Câmara Municipal de Campinas estava lotada. O auditório principal, onde normalmente discursos burocráticos se arrastavam por horas, hoje pulsava com expectativa. O painel do evento dizia: racismo cotidiano e resistência. Vozes que não se calam. Sentados à mesa, além do vereador Felipe Lemos, estavam uma promotora do Ministério Público, uma pesquisadora da Unicamp especializada em relações raciais, uma mãe que havia perdido o filho para a violência policial. E Júlio. Era a primeira vez que ele falava diante de microfones, câmeras e jornalistas. Mas, mais do que isso, era a primeira vez que colocaria em palavras públicas a dor que sempre fora privada e coletiva. Antes que ele falasse, outros convidados deram seus depoimentos. A promotora falou sobre a subnotificação dos casos de injúria racial no Estado. A pesquisadora apresentou dados que revelavam que, mesmo com políticas de inclusão, jovens negros continuavam sendo maioria nas evasões escolares. E a mãe não precisava de dados. Meu filho tinha 17 anos. Estava com a farda da escola quando foi abordado por 2 policiais. Apanhou até desmaiar. Tentaram dizer que ele resistiu, mas o que ele resistiu foi a injustiça, e morreu por isso. O silêncio foi total. Júlio olhava para a mulher como se olhasse para o futuro. O dela foi interrompido. O da filha dele ainda podia ser protegido. Quando chamaram seu nome, ele sentiu um leve tremor nas mãos, mas se levantou. Foi até o microfone, ajeitou os óculos e falou: Boa noite a todos, eu sou o professor Júlio César Martins, 36 anos, ensino História há 12. E até 3 semanas atrás, a coisa mais polêmica que eu tinha feito foi reprovar um aluno filho de vereador por falta. Algumas risadas tímidas preencheram o ambiente. Mas no último domingo, eu fui ofendido por uma mulher numa praça pública. Ela me mandou voltar para a África. E eu respondi, sem gritar, sem ameaçar, sem levantar a mão. Só falei. Falei com a firmeza de quem está cansado, mas ainda acredita que falar pode mudar alguma coisa. Ele olhou ao redor. Encontrou rostos emocionados. Alguns envergonhados. Outros curiosos. E por que isso virou notícia? Porque ser negro nesse país ainda é visto como uma provocação. Porque quando um homem preto reage com dignidade, isso vira exceção. Porque há quem ache que dignidade tem cor. Fez uma pausa. A sala estava muda.
Até o vereador parecia prender a respiração. Mas eu não estou aqui por causa da mulher que me ofendeu. Ela é só o sintoma. Eu estou aqui por causa do sistema que permite que ela ache normal dizer o que disse e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Alguém da plateia começou a chorar baixinho. Quantas vezes a gente engoliu seco? Quantas vezes a gente preferiu o silêncio para não perder o emprego, para não ser confundido com agressor, para não ser o preto barraqueiro da história? Júlio se inclinou um pouco para a frente. Chega. O tempo do silêncio passou. A gente não quer mais só resistir. A gente quer existir, com voz, com espaço, com respeito. O público aplaudiu. Primeiro tímido, depois em pé. Júlio agradeceu e voltou ao seu lugar. Felipe Lemos o olhava com os olhos marejados. Na saída, jornalistas o cercaram. Perguntas, flashes, celulares erguidos, ele respondeu pouco com calma. Mas uma pergunta o pegou de surpresa. Professor, o senhor pretende se candidatar, virar uma liderança política? Ele riu, sincero, cansado. Por enquanto, minha candidatura é só a uma vida digna. Para mim, para minha filha e para quem nunca foi ouvido. No dia seguinte, o vídeo da fala na Câmara viralizou. De novo, milhares de visualizações, comentários emocionados, elogios e também ataques. Está se aproveitando da situação. Mais um que quer virar mártir. Está querendo fama. Mas algo tinha mudado. Pessoas começaram a defender Júlio nos comentários. Alunos, ex-alunos, pais de alunos, outros professores desconhecidos. A resposta estava se formando em rede. Um coletivo espontâneo de apoio. No meio dessa maré, um e-mail chamou a atenção. Era da professora Rosana Magalhães, coordenadora de um projeto educacional da Unicamp, voltado para a formação de professores antirracistas. Ela o convidava para participar como palestrante convidado em uma formação interna. Professor Júlio, sua fala tocou muitas pessoas. Estamos precisando de mais vozes como a sua dentro da universidade. Ele aceitou. Pela primeira vez, entraria em uma sala da Unicamp, não como visitante, mas como alguém que teria o que ensinar. E ensinou. Falou para futuros professores, brancos e negros, que estavam sendo formados para enfrentar realidades que os livros muitas vezes ignoram. Ao final da palestra, uma aluna branca se levantou e disse: "Eu nunca percebi que ficar calada diante de um comentário racista era uma escolha que os brancos têm. Obrigada por mostrar que o silêncio também é um ato político." E Júlio respondeu com a serenidade de quem já aprendeu a não se surpreender com o óbvio. É isso. O racismo não é problema só de quem sofre, é de quem permite. Enquanto isso, a mulher que o havia ofendido na praça foi identificada. Seu nome veio à tona e, com ele, um histórico de pequenas violências, xingamentos a entregadores, reclamações contra professores negros na escola do filho, postagens preconceituosas em grupos de condomínio. Nada grave o suficiente para virar boletim, mas suficiente para desenhar um padrão. Quando a história se espalhou, ela tentou apagar os rastros, postou uma retratação superficial nas redes, dizendo que estava emocionalmente abalada naquele dia e que não era uma pessoa racista. Mas já era tarde. O caso havia sido protocolado como injúria racial por uma ONG de direitos humanos que acompanhava o caso desde o início. Júlio, por sua vez, foi chamado para dar uma entrevista no maior jornal da cidade. Ao fim da conversa, o jornalista lhe perguntou: "Você acha que essa mulher merece perdão?" Ele pensou por alguns segundos. "Eu não acho que isso seja sobre merecer. Eu acho que ela precisa entender o que fez, precisa mudar. E isso leva tempo, leva dor. Perdão sem transformação é só silêncio com outra roupa." No domingo seguinte, Júlio voltou à praça com a filha. Sentou no mesmo banco. O coreto estava lá, as crianças correndo também. E desta vez, algumas pessoas se aproximaram para cumprimentá-lo. Um homem o parou. "Obrigado, professor. O senhor falou por muitos de nós." Júlio sorriu,
segurando a mão da filha. Eu falei por mim, e fico feliz se serviu para mais alguém. E serviu. Porque naquela praça, naquele dia, ninguém mais fingia não ver. Na semana seguinte ao evento na Câmara, a rotina de Júlio parecia ter voltado ao normal. A escola, as aulas, os corredores cheios de alunos chamando professor de um lado e do outro. Mas havia algo no ar, uma mudança sutil, como se agora sua presença tivesse outro peso. Já não era apenas o educador dedicado, era o homem que tinha se levantado e sido ouvido. Mas Júlio sabia que o real impacto não estava nas manchetes, nos convites ou nas palmas. Estava nos silêncios que se quebraram desde aquele domingo na praça. Estava no aluno que agora levantava a mão para perguntar sobre Zumbi, sem medo de parecer militante demais. Na menina de tranças que finalmente se inscreveu para ser representante de classe. No colega branco que puxou conversa no intervalo sobre como abordar o racismo nas suas próprias aulas de geografia. Em casa, sua filha desenhou um cartaz com lápis de cor. Meu pai é forte porque fala a verdade. Júlio guardou aquilo como se fosse medalha. Era. Na semana seguinte, uma colega professora o chamou na sala dos professores. Júlio, você viu o novo plano de formação da rede estadual? Estão incluindo temas de combate ao racismo estrutural nas diretrizes. Vi sim, e não é coincidência. Alguns professores torciam o nariz, desconfortáveis com o termo. Agora tudo é racismo, murmuravam. Mas outros, muitos, estavam se engajando, buscando leitura, propondo debates com os alunos. Era uma semente, pequena sim, mas real. Na sexta-feira, Júlio foi convidado a participar de uma roda de conversa com alunos do ensino médio. O tema era identidade e resistência. Ao chegar na sala, encontrou mais de 50 adolescentes apertados em cadeiras de plástico, olhos atentos, celulares prontos para gravar. Mas naquele dia, Júlio decidiu não discursar. Hoje eu não vim falar. Vim ouvir, e o que ouviu mudou tudo. Uma aluna de 16 anos, pele escura e olhar firme, pegou o microfone e disse: Professor, eu sempre achei que não adiantava nada falar, que ninguém ia ouvir mesmo. Mas depois do que aconteceu na praça, eu entendi que se a gente não fala, eles continuam achando que podem tudo. Então, eu só queria dizer obrigada. Outro garoto, 17 anos, boné para trás, continuou. Eu vi o vídeo com meu pai. Ele nunca fala sobre essas coisas. Mas quando acabou, ele ficou quieto. Depois olhou para mim e disse: Você tem que estudar, filho, porque eles sempre vão te julgar primeiro pela pele, depois pelo resto. E eu entendi o que ele quis dizer. Uma garota branca levantou a mão, nervosa. Eu cresci ouvindo piadas racistas na minha família. Sempre achei que era normal. Mas depois que vi o vídeo do senhor e ouvi meus colegas falando, comecei a pensar. Eu nunca falei nada. Sempre fiquei quieta. E acho que isso também machuca. Júlio olhou para ela com ternura. O silêncio também é escolha, sim. Mas reconhecer isso já é o primeiro passo para mudar. Naquela roda, ninguém saiu o mesmo. O que começou como um ato de defesa se transformava, agora, em uma ação coletiva. Cada relato, cada desabafo, era um tijolo numa ponte que até então parecia impossível de atravessar. Nos dias seguintes, o vídeo da roda de conversa também circulou nas redes. Não viralizou como o primeiro, mas teve outro efeito. Escolas de outros municípios passaram a procurar Júlio para repetir a experiência. Convites de Araraquara, São José do Rio Preto, Sorocaba. Ele não aceitou todos, mas foi a algumas, sempre com o mesmo princípio. Menos palestra, mais escuta, menos herói, mais humano. Certa tarde, já em outubro, ele recebeu uma ligação do Ministério da Educação. Queriam sua colaboração na construção de um novo programa de formação antirracista para educadores da rede pública. Não era cargo, nem salário extra. Era trabalho, mas era trabalho com propósito. Júlio pensou por 2 dias.
Conversou com a ex-mulher, com a filha, com colegas. Depois, aceitou. No mês seguinte foi para Brasília. Viu o cinza dos prédios, os corredores longos, as salas de reuniões estéreis. Mas viu também outros como ele. Professores de comunidades quilombolas, pedagogas de periferia, jovens negros recém-formados em pedagogia com brilho nos olhos e voz na garganta. Ali, entendeu que o que tinha vivido era só uma parte de uma luta maior, que a resposta dada na praça era importante, mas que o real enfrentamento era longo, coletivo, paciente e precisava de fôlego. Na volta, sentou com a filha no quintal, sob uma jabuticabeira carregada. Ela subia no muro tentando pegar uma fruta e, rindo, perguntou: "Pai, quando você vai ser presidente?" Ele gargalhou: "Presidente? Não, filha, eu só quero ser professor. Mas todo mundo fala com você agora." "É, mas é porque eu falei primeiro, e com respeito." Ela o olhou séria. "Então eu também quero aprender a falar assim, para ninguém me mandar para lugar nenhum." Júlio sentiu o nó na garganta voltar, mas dessa vez deixou a emoção escorrer. Porque era por ela. Era por todos os filhos e filhas que um dia ouviram o que ela ouviu, ou poderiam ouvir, e que mereciam uma resposta firme, humana e corajosa. No mês seguinte, a mulher que o ofendeu foi condenada por injúria racial. Pagaria multa, faria retratação pública e frequentaria um curso de reeducação. Alguns acharam pouco. Júlio não comentou. Sabia que nenhuma pena podia apagar o que foi dito. Mas também sabia que cada condenação registrada era um aviso claro. Não passará mais em silêncio. Na última semana do ano letivo, Júlio organizou um projeto final com os alunos. Narrativas de resistência. Cada um deveria escrever ou gravar uma história real de enfrentamento ao racismo. Foram entregues textos, vídeos, cartazes, poemas. Um deles, de um aluno do 8º ano, se chamava "Ele me mandou para a África, mas eu sou o Brasil." Júlio leu em silêncio, com os olhos marejados. No fim do texto, o menino escreveu: "Um dia alguém me ofendeu. Eu fiquei quieto. Mas depois vi um homem que respondeu, com calma: e agora eu também falo, porque minha cor não é insulto, é origem." No último dia de aula, Júlio se despediu dos alunos na porta. Um a um, foi abraçado, aplaudido, ouvido. Sentiu ali que não tinha apenas passado conhecimento, tinha plantado coragem. Ao chegar em casa, colocou uma música antiga de Milton Nascimento para tocar e se recostou na cadeira de balanço. Fechou os olhos. Sorriu, porque a luta seguia. Mas agora ele não lutava mais sozinho. E se você também acredita que ninguém deveria ser silenciado pela cor da pele, se essa história te tocou, compartilha. Inscreva-se no canal, porque histórias assim não podem morrer abafadas. Elas precisam ecoar, até que sejam muitas, até que sejam todas.